Olá galera, Almeda Brasil no ar, e hoje começamos uma série de vídeos sobre o futebol americano e sobre o Game Madden. E nesse primeiro vídeo irei falar um pouco sobre o esporte usando o Madden como ferramenta. Como eu disse na apresentação, o meu primeiro contato com o futebol americano foi justamente através do videogame. Claro que depois fui pesquisar para me aprofundar mais no esporte, lendo livros, artigos na internet e claro, assistindo bastante jogo. E agora vou tentar fazer um resumão do que eu sei para aqueles que ainda não sabem muita coisa, fiquem conhecendo um pouco também sobre o esporte da bola oval. E aqueles que já conhecem possam também se aprofundar mais, tanto no esporte como no game, ok? Então vou começar falando um pouco das regras básicas do esporte, que é disputado num campo de 100 jardas, sendo que uma jarda mede cerca de 91,4 centímetros. Então o campo tem um pouco mais de 91 metros. E o futebol americano é disputado por 22 jogadores em campo, 11 atacando e 11 defendendo. E o time posse da bola tem 4 tentativas, ou como é mais comum de se chamar, descidas, para avançar 10 jardas e conseguir uma nova série de 4 descidas. Então aqui no caso da foto, com a bola posicionada na jarda de número 30 do campo de ataque, é traçada uma linha imaginária que é chamada de linha de scrimmage. E o time que está atacando tem 4 descidas para chegar até a jarda de número 20 e conseguir essa nova série de descidas, que chamamos de first down. Aqui nessa jogada, um único passo já foi o suficiente para o first down. Portanto, o time em posse da bola tem que ir ganhando território, visando, lógico, o objetivo principal do jogo, que é chegar em posse da bola até a end zone adversária para marcar o touchdown, que vale 6 pontos. Pode ser conquistado tanto através de uma corrida como através de um passe, como é o caso dessa jogada aqui. Após a marcação do touchdown, o time tem duas opções para ganhar mais pontos. Uma é através do chute extra, que deve acertar a bola entre essas 3 traves, o que garante mais um ponto no placar. A outra opção é a conversão de 2 pontos, onde a bola fica posicionada na jarda de número 2 e o time deve entrar com ela novamente na endzone em uma única jogada. Geralmente os times optam pela primeira opção por ser mais fácil de conseguir. Apesar do ataque ter 4 descidas para conseguir o first down, geralmente eles acabam trabalhando com 3 descidas, porque se eles tentarem o first down na 4ª descida e não conseguirem, o time adversário fica com a posse da bola no local onde a jogada terminou. Então, dependendo da posição do campo, fica arriscado tentar a 4ª descida. Então o ataque acaba optando por chutar a bola entre as 3 traves no fundo do campo, numa jogada que é chamada de field goal e vale 3 pontos. O responsável pelo chute é o kicker. Mas caso a posição do campo na 4ª descida seja muito longe das 3 traves, o ataque opta pelo punt, que é devolver a bola para o adversário o mais longe possível da sua end zone. E o responsável por esse chute é o punter. E a outra forma de conseguir pontos no placar é através do safety, que vale 2 pontos no placar. Isso acontece quando um atacante em posse da bola é derrubado pela defesa na própria endzone. Por fim, vamos falar dos turnovers, que é a perda da posse da bola através de um erro do ataque, e no futebol americano isso acontece de 2 maneiras. Uma através do fumble, que é quando um jogador em posse da bola deixa cair no chão e o adversário a pega, e o outro é através de um passe interceptado pela defesa. Após falar das regras do jogo, eu vou começar a falar das posições dos jogadores e suas funções. Afinal, não dá para entender o jogo sem saber o que cada jogador está fazendo em campo, né? Começando pelo ataque, vou falar primeiro do quarterback, que é o grande cérebro da equipe, aquele que será o grande responsável pelas jogadas. Não por menos costuma ser o jogador mais popular, né? Aqueles que tem os melhores contratos, que atrai a atenção das cheerleaders, namora modelo, né pessoal? Portanto, tudo gira em torno dele, né? E quais são as funções dele em campo? O quarterback, após receber a bola, ele vai definir se vai fazer o handoff, que nada mais é que deixar a bola para o running back em uma jogada de corrida.
se vai realizar um passe para algum recebedor ou se ele próprio vai correr com a bola. Antigamente não tínhamos tanto quarterback com velocidade para definir a jogada com as próprias pernas. Hoje em dia já é mais comum, como é o caso aqui do Colin Kaepernick dos 49ers, que acaba sendo uma arma a mais para o ataque. Logo à frente do quarterback nós temos o center, que é o jogador que dará início à jogada passando a bola para o quarterback, numa jogada que é chamada de snap. Ao lado do center nós temos os guards, o left guard e o right guard, e mais ao lado os tackles, o left tackle e o right tackle. Esses 5 jogadores formam o que chamamos de linha ofensiva, e é a linha ofensiva que tem a função de fazer bloqueios para tentar abrir espaço para o running back numa jogada de corrida ou proteger o quarterback numa jogada de passe. Eles são os grandes protetores do ataque. Esses 6 jogadores que falei até agora, o quarterback e os 5 da linha ofensiva, eles estarão presentes em praticamente 100% das jogadas. Tem uma jogada chamada Wildcat, que falarei dela mais pra frente, que não usa quarterback nessa posição, mas essa jogada não é muito comum de ser utilizada. Portanto, em praticamente 100% das jogadas teremos esses 6 em campo, estando 5 vagas no ataque que serão preenchidas por alguns desses jogadores. Começando pelo backfield. Backfield é o espaço do ataque atrás da linha de scrimmage e é muito usado para designar os corredores. Portanto, aqui no fundo temos o running back, e aqui eu usei a sigla HB de halfback, porque é assim que é usado no Madden, mas ele é mais conhecido como running back. E o running back é o principal responsável pelas jogadas de corrida. Quase que 100% das jogadas de corrida será realizada com ele. Mas além disso, ele também pode se deslocar para receber um passe, como também pode proteger o quarterback realizando bloqueios. Já aqui ao lado nós temos o fullback, que geralmente é um pouco mais forte que o running back, e a principal função dele é auxiliar o running back numa jogada de corrida realizando bloqueios, mas ele também pode proteger o quarterback numa jogada de passe, como também pode se deslocar para receber o passe, ou até mesmo ele próprio pode correr com a bola. Aqui ao lado da linha ofensiva nós temos o tight end. E o tight end ele pode tanto ficar na linha ofensiva para realizar bloqueios numa jogada de corrida ou até mesmo uma proteção de passe, formando ali um sexto homem na linha ofensiva. Como ele também pode se deslocar para receber um passe. Agora aqui aberto nós temos esses 2 jogadores que são os wide receivers. E a principal função deles é receber passe. Então, eles estão em campo para se deslocar, dando opção para o quarterback numa jogada de passe. Como eu disse, em praticamente 100% das jogadas teremos o quarterback e os 5 da linha ofensiva. Agora vamos ver tipos de formações que o ataque pode mandar a campo mexendo com as outras 5 vagas. Nessa primeira foto temos uma formação com 2 running backs, sendo um deles o fullback e 3 tight end, e nenhum wide receiver. Essa formação também é chamada de conjunto 23, por ter 2 running back e 3 tight end. E é uma formação muito usada para a corrida, afinal temos aqui 9 jogadores que podem realizar bloqueios para o running back correr. Já nessa aqui nós temos o conjunto 13, com 1 running back e 3 tight end. Essa aqui já tem um wide receiver do lado esquerdo. Repare que os 3 tight ends estão posicionados do lado direito, que pode indicar uma corrida justamente para esse lado. Já aqui no conjunto 22 nós temos 2 running back e 2 tight end. Dessa vez um tight end de cada lado e continua com um wide receiver na formação. Também é uma formação usada para corrida, Lógico que não é uma regra, Afinal, tanto os tight end como os running backs eles podem receber passe também. Mas como tem apenas um wide receiver aqui, geralmente é uma formação usada para corrida.
Já nessa aqui do conjunto 21, 2 running back, 1 tight end, nós temos também 2 wide receivers. Já é uma formação mais equilibrada. Inclusive é essa formação que eu estava usando para mostrar as jogadas, né? Então aqui também pode tanto ser corrida quanto passe, né? Que é uma formação mais equilibrada. Essa aqui é o conjunto 12, com 1 running back, 2 tight end. Continua com 2 wide receivers, 1 de cada lado. Também é uma formação um pouco parecida com a última, né? Aqui só trocou um fullback por um tight end. E também é uma formação mais equilibrada, né? Porque uma formação dessa é difícil você imaginar se vai vir um passe ou uma corrida, né? Já essa formação aqui muda um pouco, né? O conjunto 11, né? Com um running back e um tight end só, e agora 3 wide receivers, né? Então já é uma formação que tende um pouco mais para o passe, e tem mais recebedores nessa formação. Aqui aumenta mais ainda, né? O conjunto 10, apenas um running back, nenhum tight end e 4 wide receivers, né? E o quarterback está em posição de shotgun. Shotgun é quando ele fica 5 jardas para trás da linha de scrimmage. Então aqui tem todos os indícios de uma jogada de passe. Nessa aqui não tem nem o que pensar, né? Conjunto 0-1, sem nenhum running back e o tight end ainda um pouquinho mais afastado da linha ofensiva. Nós temos aqui 4 wide receiver e o tight end, todo mundo em posição de receber passe, né? Aqui o único que pode correr com a bola é o próprio quarterback, né? Mas isso vai ser praticamente impossível alguém escolher uma jogada dessa para correr com o quarterback, só se não tiver realmente a opção de passe. E então não tem muita dúvida, né? É uma jogada de passe. Vamos partir agora para o outro lado da bola, falar da defesa. E começo com esses 2 jogadores mais à frente no centro, que são os defensive tackles, que geralmente são jogadores grandes e fortes, e ao lado deles os defensive ends, que são um pouco mais ágeis, o da direita e o da esquerda. Não está invertido não, tá, pessoal? É que aqui usamos a visão da defesa, tá? E esses jogadores formam o que chamamos de linha defensiva. Eles irão degladiar com a linha ofensiva, tendo como principal objetivo o pass rush, que nada mais é que tentar chegar ao quarterback para tentar derrubá-lo, ou pelo menos fazer com que ele se livre logo da bola, diminuindo o seu tempo de reação, tentando forçar passe incompleto ou até mesmo a interceptação. Se for uma jogada de corrida, eles tentarão derrubar o running back, que chamamos de tackle. No caso da jogada aqui, o pass rush foi bem sucedido e o tackle foi no quarterback, que é chamado de sack. Já aqui atrás desses 4 jogadores da linha defensiva, aqui ao centro nós temos o middle linebacker e ao lado deles os outside linebackers, da direita e da esquerda. Esses 3 jogadores juntos formam os linebackers. E quais são as funções dos linebackers? Eles podem tanto defender o jogo corrido, se o corredor passar pela linha defensiva, eles também têm a obrigação de fazer o tackle. Eles podem fazer o pass rush, que é a mesma função lá da linha defensiva, e atrás do quarterback. Como podem defender o passe, né, marcando um recebedor mano a mano, como nesse caso aqui, cada um dos 3 tem um recebedor específico, ou a marcação por zona, que nesse caso aqui eles não estão marcando nenhum recebedor específico, eles estão marcando uma zona determinada do campo. E esses 7 jogadores juntos, eles formam o que a gente chama de front seven. E é o front seven que vai definir a formação da defesa. Aqui nesse caso a formação é uma 4-3. Depois no fim do vídeo eu vou mostrar a formação 3-4 e a diferença entre a 4-3 para a 3-4. Aqui ao lado nós temos os cornerbacks. E a principal função dos cornerbacks é marcar o wide receiver. Eles praticamente entram em campo com essa função, marcar o wide receiver adversário. Aqui eles estão fazendo uma marcação mano a mano, mas eles também podem marcar por zona, lateral do campo. Como do mesmo jeito que eu falei dos linebackers, aqui eles também podem marcar tanto mano a mano como por zona. E aqui no fundo do campo nós temos os safeties.
o Free Safety e o Strong Safety. O Free Safety geralmente é um pouco mais ágil, mais leve, mais rápido e vai ser realmente o último homem do campo. Já o Strong Safety é um pouco mais forte, às vezes ele joga até um pouco mais próximo da linha de scrimmage para ajudar na defesa do jogo corrido. Mas a principal função dos dois é marcar as jogadas de fundo de campo. Esses 4 jogadores aqui, os safeties e os cornerbacks, eles formam o que chamamos de secundária da defesa. Então sempre que vocês ouvirem essa expressão, é porque estão se referindo aos safeties e aos cornerbacks. E agora, como prometido, eu vou mostrar a diferença do esquema 4-3 para o esquema 3-4. Em cima está aquele que eu mostrei até agora, o esquema 4-3, e embaixo está o 3-4. No 3-4, a linha defensiva é formada por apenas 3 jogadores. Temos apenas um defensive tackle, que nesse esquema também é chamado de nose tackle, e o outro defensive tackle é trocado por mais um middle linebacker, resultando numa formação com 4 linebackers. A formação 4-3 é mais tradicional, mas cada vez mais na NFL os times estão migrando para a formação 3-4. Por quê? Na formação 4-3, o ataque sabe que os 4 da linha defensiva irão para o pass rush. Já na 3-4, além dos 3 da linha defensiva, eles irão mandar pelo menos mais um. Afinal, é incomum a defesa mandar apenas 3 jogadores pressionarem o quarterback. Mas quem? O outside linebacker da direita? O da esquerda? Então isso pode acabar dificultando a leitura do ataque. Mas isso não quer dizer que o esquema 3-4 seja melhor que o 4-3. Afinal, a defesa dos Seahawks, que é essa na foto de cima, talvez seja a melhor da NFL e joga na 4-3. Portanto, isso vai muito dos jogadores que os times possuem no plantel e da preferência de cada treinador. No esquema 4-3, os melhores pass rushers geralmente são os ends. Já na 3-4 são os outside linebackers, já que eles são os jogadores colocados mais na lateral. Mas hoje em dia é comum jogadores versáteis que joguem tanto de ends como de outside linebackers. E é muito comum a gente ouvir a nomenclatura edge rushers para definir esses jogadores que podem jogar tanto em uma como em outra posição. Agora, para finalizar, eu vou mostrar aqui 2 variações de esquema muito utilizadas hoje em dia na NFL. Como o jogo de passe está cada vez mais frequente, o ataque costuma mandar 3 ou mais wide receivers em suas formações, a defesa está se precavendo, mandando também mais jogadores para marcar esses wide receivers. E qual é o jogador cuja principal função é marcar o wide receiver mesmo? Isso aí, os cornerbacks. Então nesse caso aqui temos uma formação com 3 wide receivers. Então, quando isso acontece, é comum a defesa substituir um jogador do front 7, geralmente um linebacker, por outro da secundária, geralmente um cornerback. E essa formação tem o nome de nickel, e esse nome foi dado por causa da moeda de 5 cents de dólar, que é conhecida como níquel, e por termos aqui 5 jogadores na secundária. Já quando o ataque vem com um quarto wide receiver, a defesa pode colocar um quarto cornerback. Esse esquema é chamado de dime. Dime é a moeda de 10 cents. Então já sei, temos então 10 jogadores na secundária, né? Não pessoal, aqui temos 6, mas como não existe moeda de 6 cents, usar a próxima depois da de 5 cents, que é a de 10 cents. Esse esquema não é tão frequente quanto o níquel, mas também costuma mostrar suas caras no jogo. Então aqui a gente termina esse primeiro vídeo falando um pouco sobre as regras do jogo, sobre as posições, suas funções, e a partir do próximo vídeo já vou começar a falar sobre os comandos do Madden, sobre as jogadas e daí pra frente, né? Então quem ainda não assinou o canal, assine, dê o seu curtir e fique por dentro aí que vai rolar bastante coisa ainda aqui sobre Madden e futebol americano. Até a próxima!